Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Sou Patrícia Ventura, professora terapeuta. E hoje, no vídeo anterior, eu falei sobre o foco. Aquilo que você deseja, você tem que focar e ficar em silêncio. Procurar situações para que isso aconteça. Para não ir perdendo a energia desse desejo dentro de você. E para continuar isso, falei, até comentei no vídeo sobre uma neurocientista alemã, que ela diz que o seu cérebro é burro. Mas ele é burro mesmo na questão de que tudo aquilo que você quer, você consegue. Se você treinar sua consciência para isso. O seu cérebro, ele é treinado. Ele pode ser, né, tem até a neuroplasticidade, né, que ele cria novas sinapse para poder ele continuar fazendo outras coisas diferentes. Se você focar e criar isso continuamente na sua mente. Então, essa neurocientista alemã, ela falou sobre cinco coisas que você pode fazer a partir de agora, nesse momento, para que seu cérebro comece a ser ativado e mudar a sua própria energia. Eu até já comentei sobre isso, sobre a questão de sorrir. O primeiro ponto que ela diz é sorria mesmo sem vontade. Diante do espelho ou sozinha, mas se você ficar diante do espelho é melhor, porque você vai trazer para o seu cérebro, né, olhando, observando isso, mas só o fato de você estar ali rindo, ele vai entender que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e isso vai aumentar a questão da adrenalina, na questão dos hormônios, do dopamina, endorfina, de prazer, que você cria a partir da sua alegria, da sua satisfação, mesmo sem você ter nada. Por exemplo, se você estiver triste e você começar a rir, diante de um espelho, e você fica lá por alguns minutos, nem que seja 2 minutos, tá, gente? Tudo é com um tempinho. Se você fizer algo, coisa de segundos, isso não vai ativar nada. Você tem que demorar, pelo menos rindo, pelo menos 2 minutos para ativar que tá tudo tranquilo. Porque tem que convencer seu cérebro. E aí ele não vai dizer que certo é não. Ele vai simplesmente aceitar que algo está bem. A segunda posição de poder é a segunda situação que eu quero falar, que ela disse, é a posição de poder. Sabe a Mulher Maravilha, o Super-Homem, quando eles colocam o ombro para frente e aí eles ficam naquela posição. Gente, isso aumenta a testosterona e diminui 20% do cortisol. Quer dizer, se você está estressado e você está sem energia para alguma coisa, isso vai te dar energia. E aí você vai ter mais capacidade para agir durante o dia. Então, a partir de hoje, assim que você acordar, você sorria para o espelho e faça a posição do super-herói ou da super-heroína. E a questão do super-herói é porque você ativa também, não só isso, mas você dá ao seu cérebro energia para que isso te dê força. E você faz pelo menos 2 minutos também, gente. Se puder mais, melhor, mas no mínimo 2 minutos. A terceira é frases que você fala sobre suas metas em voz alta. Se você só pensar, isso é muito vago. O seu cérebro, ele precisa ver, ele precisa ser apresentado às coisas. Então, quando você fala, você está criando. Lembra que a Bíblia fala sobre Deus, e Deus era o verbo, e o verbo era Deus? É quando você verbaliza. Deus criou o mundo, ele diz, faça a terra, faça o sol, faça os animais, porque ele verbalizava. Então, quando você verbaliza, você está criando também. Então, falar suas metas todos os dias. Você escreve suas metas e fala em voz alta. Se você tiver pessoas próximas, você espera um momento que você pode ficar mais sem ninguém. Então, você fala em voz alta. Lembra, o vídeo anterior eu falei sobre o foco. Aquilo que você quer como meta, você não precisa estar dizendo para as pessoas. Então, faça isso quando não tiver ninguém por perto, para que as pessoas não
critiquem, ou comecem a julgar você, ou duvidar de você. Porque quem precisa acreditar é apenas você. Você e seu cérebro. No quarto, finja foco total por 5 minutos. Isso vai deixar você no estado de flow, enquanto o seu cérebro, mesmo que você, por exemplo, não tenha capacidade de, ou não aprendeu nunca, de ficar lendo um livro, e você não consegue parar, mas se você ficar prestando atenção em alguma coisa por 5 minutos, tá, gente? Você vai iniciar que o seu cérebro ele pode parar. Ele vai ficar presente aqui. Isso em qualquer coisa, gente. Eu até falei sobre as pessoas acham que meditação é você esquecer o mundo. Não é isso. É você focar no que você está fazendo. Por exemplo, se você está lavando um prato e você está olhando a água cair, a espuma, a esponja, a cor do prato. Se você começar, e se você quiser, você focar nisso e até verbalizar também, você vai mostrar que você está presente. E esse estado vai dar ao teu cérebro uma informação de que ele não precisa devagar, de ficar subindo e voltando nos pensamentos, ou do passado, ou do futuro. Então você vai ficar aqui. Isso é o estado de flow. E o quinto é agradecer, mesmo que você não tenha, por aquilo que você não tem. Aquilo que você deseja, você já agradece. Aquela casa do sonho em frente ao mar, ou aquele salário que eu tenho, você agradece. Agradeço pelo salário, 300 mil reais, 1 milhão, quanto você desejar, você agradece. E você começa a imaginar o que você faria com isso. Mas só o fato de você agradecer todos os dias, gente, antes de dormir e assim que acordar. E toda vez que vir esses pensamentos, tipo durante o dia, e você começar a imaginar, agradeça. Obrigada pelo dinheiro, obrigada pelas oportunidades, obrigada pelo meu sucesso. Tem uma frase que eu sempre falo antes de dormir, eu digo assim: agradeço pelo meu sucesso relâmpago. Eu varro tudo diante de mim, pois trabalho com espírito infinito e sigo o desígnio da minha vida. Os caminhos estão livres para a ação divina. Só essas frases, dizendo e você agradecendo, você já está dizendo que o seu inconsciente, né, está criando, que seu espírito ele está buscando o seu caminho, o seu desígnio. E a primeira coisa que a gente precisa buscar é o nosso bem-estar. As pessoas chegam dizendo: eu quero saber o que eu tenho que fazer na minha vida, o que eu vim fazer aqui. A primeira coisa que a gente veio fazer é lembrar quem somos, tá? Mas para lembrar quem somos é deixar de ficar preso às informações que a gente sempre recebe. E a gente precisa o tempo inteiro ficar observando, mas questionando se isso é realmente o que você deseja. Por exemplo, tem gente que está dentro de uma instituição religiosa, mas muitas vezes sente um vazio, uma tristeza e acha que é porque ou é um pecador ou porque não merece estar ali. Isso não tem nada a ver. Às vezes é porque você está justamente aonde você não quer ficar. Mas você, por conta de acordos inconscientes, eu sempre vou falar sobre isso, que a gente faz acordos inconscientes com a família, com as pessoas, sabe? Aquele amigo que a gente sempre tem que viver na mesma sintonia, e muitas vezes você nem quer mais estar aí. Mas você, por conta desse acordo inconsciente que você faz com essa amizade, com a pessoa, você tende a perder, de crescer, de sair de um lugar que você não quer, que não está te dando mais. É como o sapato, que você começa a crescer, evoluir, e aí o seu sapato ele começa a apertar. Você precisa tirar. Eu já até falei aqui sobre um vídeo do crustáceo, né, da questão do caranguejo, que ele precisa tirar aquela carapaça, porque se ele está crescendo por dentro, ele não vai aguentar viver naquela parte de carapaça dura. Então ele precisa sair dali,
para poder nascer outra carapaça que seja adequada ao tamanho dele. Assim mesmo somos nós quando não queremos continuar aonde estamos, mas estamos tão presos a esses acordos que fazemos e continuamos lá. Como eu já falei sobre o cérebro, ele está acostumado e acomodado também de ficar onde está. É mais fácil, é mais, mesmo que seja doloroso, gente. Às vezes você tem um relacionamento que você ouve palavras duras, sabe, críticas, você não é amada, você não é recebido. E essa questão disso, você acha que recebe aquilo ali, mas está tão acostumado com isso que você aceita o pouco que estão te dando, que não é nada, que quando uma pessoa realmente ama, ela respeita, ela elogia, ela coloca você para frente e não coloca você para trás. É claro que diante de uma situação, você pode ouvir tipo uma crítica, mas essa crítica, ela não vai te deixar para baixo. Ela vai te mostrar que você pode se fazer diferente. É uma questão de escolha. E estamos aqui para aprender, mas não ficar na dor, no sofrimento, na falta de amor, na falta de respeito, na falta de conviver bem com as pessoas. Esse negócio de porque é família, porque é sangue. Gente, sangue não quer dizer que você precisa ter um acordo fiel para morrer do lado daquela pessoa, mesmo que seja família, que seja o que for, mas aquelas pessoas que te fazem mal, mesmo que sejam familiares, isso não quer dizer que você tem que viver junto dessa situação. Você precisa viver a sua vida. Jesus Cristo mostrou isso quando ele fazia o trabalho dele e ele não ficava no pé da mãe dele, de Maria, né, nas situações. Ele fazia o que estava determinado a fazer. E se você olhar, até na questão de quando ele foi no casamento e quando ele iria fazer as coisas, Maria, de um momento, quis se envolver naquilo e ele colocou ela no lugar dela, tipo, calma, eu vou fazer a minha parte, né? E não como se ela quisesse fazer aquilo, mas ele disse, eu vou fazer do jeito que eu quero. É mais ou menos isso, mas o versículo, se vocês olharem, a questão do casamento que Jesus vai, que é o primeiro milagre que ele faz, né? A água de se tornar vinho, e aí ele está lá com Maria, tudinho, e ela meio que se envolve ali para Jesus fazer aquilo, e ele mostra a ela que o momento certo ele iria fazer, e não precisava de ninguém para isso. Então, se você olhar diante dessa situação, é justamente você só faz aquilo que é para você fazer. Você só aceita receber pouco dos outros porque você aceita esse pouco porque acha que não merece. Então, enquanto você não colocar em prática aquilo que realmente é importante para você, como você ser o primeiro de que é aquilo que é bom para mim, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu tenho, que é necessário e eu não preciso viver de pouco, nem ganhando como se fosse migalhas. Então você precisa buscar de alguma maneira esse caminho. E essa neurocientista ela fala justamente isso. Você pode enganar seu cérebro. Então, fazendo esses passos, esses 5 passos, você vai sim mudar a sua vida. Beijo e agora começa a sorrir, porque isso é de graça. Tchau, tchau. Beijo.